Assim nos diz a palavra do Senhor: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra produza em nós, ó Deus, o fruto do Espírito, Senhor. Ela é uma semente, Pai, mas que ela germine, que ela cresça, que ela se torne uma árvore frutífera, que cada um de nós, ó Pai, possamos ser árvore frutífera, possamos produzir o fruto do Teu Espírito através, Senhor, desta ministração. Eu te peço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é sendo forte para cumprir o propósito. Irmãos, o versículo que nós lemos está dentro de um contexto amplo, onde o apóstolo Paulo está fazendo um discurso e falando da sua vida, de tudo aquilo que ele viveu e viveria ainda. Ele estava mostrando para aquelas pessoas a sua convicção, a sua força. E dentro desse discurso eu separei este versículo para que nós possamos ter um entendimento. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a palavra de Deus é uma semente poderosa na nossa vida. E se ela produzir o fruto, a nossa vida vai crescer, a nossa vida vai melhorar, a nossa vida vai ser ampliada. Mas para isso nós temos que ouvir, nós temos que prestar atenção, nós temos que receber de bom grado, de bom coração, temos que procurar entender a palavra de Deus. Quando ele diz que ele não tem a vida dele como preciosa, mas ele coloca duas coisas como principais para ele: a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Cada um de nós que estamos aqui, nós temos uma carreira e um ministério na presença de Deus. A palavra carreira, ela está ligada ao significado de uma corrida, uma trilha, um curso que uma pessoa segue. Uma carreira, uma trilha, um curso, uma estrada que a pessoa vai seguir até o final. No grego, a palavra é dromos, que significa pista de corrida. E quando fala pista de corrida, o apóstolo Paulo, ele também explica esse significado com mais profundidade. 1 Coríntios 9, 24 em diante, vai dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O apóstolo Paulo está dando aqui para nós a visão do seu discurso. Qual que é o foco dessa corrida? É uma corrida longa. Se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que é uma maratona. Então a vida cristã, a vida na presença de Deus, está sendo explicada pelo apóstolo como uma maratona. Todos nós aqui, por exemplo, no Espírito Santo, temos várias maratonas que atravessam a Terceira Ponte, que circulam aqui por dentro de Vitória, que vão até Vila Velha, várias maratonas, empresas e várias organizações têm maratona aqui no entorno de Vitória. Nós temos esta ideia que a pessoa que corre uma maratona, ela precisa ter uma preparação. E o apóstolo Paulo está nos comparando a um atleta.
Ele fala o seguinte: o atleta, ele tem uma alimentação diferenciada, ele tem que se abster de algumas coisas, ele precisa ter uma disciplina para que ele alcance o preparo físico ideal para que ele possa praticar aquela corrida. A corrida de maratona, ela exige isso, ela cobra isso das pessoas, para que as pessoas se preparem, para que as pessoas busquem um preparo e atinjam este objetivo, que é chegar até o final. Muitas vezes a pessoa, o objetivo dela não é nem ganhar uma maratona, mas conseguir correr aquele percurso todo da maratona. Todos nós já estamos com a ideia posta na nossa mente. Agora preste atenção no que ele vai nos mostrar aqui também. Nós vamos agora para Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, vamos ver aqui do 12 em diante, que diz assim, ó: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo está dizendo assim: nessa corrida, nessa maratona, nesta caminhada da vida, em alguns momentos você vai ter dificuldades. É o que ele está falando. A maratona, ela causa uma dificuldade no organismo. A pessoa que está ali praticando o exercício, ela começa a sentir dores, ela começa a sentir cansaço, ela começa a sentir dificuldade. E o que é que tem que estar dentro da nossa mente? O que tem que estar no nosso raciocínio? Nós precisamos ter a seguinte compreensão: para nós chegarmos no plano de Deus, no propósito de Deus, nós vamos ter que enfrentar essas dificuldades. Por exemplo, se numa maratona chover, a pessoa tem que enfrentar a dificuldade da chuva. Se tiver muito quente, ela tem que enfrentar a dificuldade do calor. Existem paradas de hidratação numa maratona. Assim é na caminhada cristã. Como é que nós buscamos forças para estar vencendo esta maratona, para estar conseguindo chegar até o final? A palavra de Deus diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que nós nos fortalecemos para poder conseguir prosseguir na caminhada? Lendo a Bíblia todos os dias, orando todos os dias e dando glória a Deus todos os dias, e exaltando ao Senhor todos os dias, e louvando ao nome do Senhor todos os dias. Esse é o nosso posto de abastecimento. É aqui que nós nos fortalecemos, é aqui que nós nos revigoramos, é na presença de Deus, é orando, é lendo a Bíblia e é louvando ao Senhor. E dentro desta visão, você percebe que o apóstolo, ele não está enganando ninguém. Ele está dizendo assim: olha, eu sei estar abatido, eu sei estar contente, eu sei viver a vida, eu sei vencer as dificuldades. E aqui é o grande segredo das pessoas que vencem. É saber entender o seguinte, que a tempestade vai passar, a dificuldade vai passar, o problema vai passar, e no final você vai receber a coroa da vida. Esta é a visão que o apóstolo está passando. Mas tem algo muito pior aqui, para você ver como era a vida dele comparada com a nossa. Agora, lá em 2 Coríntios 11, do 33 em diante, aqui você vai observar algo bem profundo, o que ele passava, o que ele vivia, o que ele... Vamos do 23. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Irmãos, veja, o apóstolo Paulo trabalhava, o apóstolo Paulo, ele passou por açoites, ele ficou preso, ele passou perigos de morte muitas vezes. Isso fez ele desistir do ministério dele de apóstolo? Não.
Isso fez ele desistir da carreira dele de servo de Deus para morar no céu? Não. Quando ele fala da carreira, ele fala da salvação. Quando ele fala do ministério, ele fala do serviço, ele fala do trabalho. Então, a carreira que nós estamos vivendo é a salvação em Cristo. O ministério que nós estamos vivendo é o serviço que nós prestamos a Ele todos os dias da nossa vida. Aqui está o segredo para você vencer as dificuldades. Você está aqui a trabalho, você está aqui a serviço, e você vai completar o seu trabalho, vai completar o seu serviço e vai conseguir receber a coroa da vida. Mas veja, eu acredito que nós não chegamos. Alguém aqui já foi açoitado com 30 chicotadas? Ainda não chegamos nisso, não estamos nesse nível. E ele passou por isso. Vamos comparar com a nossa vida. Recebi 5 quarentenas de açoites menos um. Ele foi açoitado 5 vezes. Os historiadores falam que eram 30 chicotadas, e às vezes menos um, então era 29 chicotadas com 3 pontinhas que tinham o chicote. Pensa no sofrimento. E ele passou 5 vezes por esses açoites romanos. Muito terrível, muito sofrimento. 3 vezes fui açoitado com varas. Alguém aí pode ter tomado uma surrazinha da mãe ou do pai, mas igual a dele, olha, acho que não chega nisso não. Ele foi apedrejado. Algum de nós aqui já foi apedrejado? No máximo uma pedrazinha ou outra que nem acertou, se acertou, não machucou, porque nós estamos aqui. Imagina, ele foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. O barco onde ele estava naufragou. 3 vezes ele ficou à deriva no mar. 3 vezes. E ele sobreviveu. Uma noite e um dia passei no abismo. Passou caído num abismo, num buraco, numa cratera. Em viagens, muitas vezes, viagens até que isso encaixa com a gente também. Perigos de rios, pode ter. Em perigos de salteadores, isso aqui, eu acho que ele não ganha a gente não. Porque aqui, nesse aqui, eu tenho que falar que a gente está em perigo de salteadores o tempo todo. Em perigo dos da minha nação, que eram judeus, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, nós também passamos. Em perigos do deserto, nós ainda não chegamos no deserto. Em perigos do mar, passamos também. Perigos entre os falsos irmãos, passamos. Isso aqui nós passamos também. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Irmãos, nesta leitura você vê, nós não passamos 10% do que este homem, apóstolo Paulo, passou. Nós não vivemos nenhuma dificuldade tamanha como esse homem viveu, mas nada disso fez ele desistir da sua carreira, da sua salvação e do seu ministério, que era do seu serviço na obra de Deus. Irmãos, a questão aqui é a seguinte: se você for uma pessoa que não entende que você tem uma carreira, que você tem um ministério, que você tem uma missão, qualquer coisa você já vai querer desistir, qualquer coisa você já vai querer largar, qualquer coisa você já vai querer abandonar. Um dos grandes problemas do nosso tempo é o seguinte: as pessoas colocaram o ser humano no centro das decisões e no centro das coisas. Só que a palavra de Deus nos mostra que o centro de tudo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Quando você entende que o Senhor está no centro de tudo, você vai dizer como o apóstolo disse: eu não vou deixar a carreira que eu recebi de Jesus, a salvação que Ele me deu, e eu não vou deixar o serviço que eu recebi dEle para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aquilo que eu recebi de Jesus, eu vou manter. Aquilo que eu recebi de Jesus, eu vou levar até o fim. Aquilo que eu recebi de Jesus, eu vou trazer como missão. Por favor, diga assim comigo: missão significa um encargo, uma incumbência, um propósito, uma função. Quando você, irmão, recebe uma função, quando você recebe um propósito, quando você recebe uma direção, você cumpre esta direção. Quando você recebe esta direção, você recebe um compromisso, você recebe um dever, você recebe uma obrigação de executar. Obrigação de executar. Esse cidadão aí, o Wilson Roberto Carvalho Neves, nós estávamos na igreja e eu conversei com ele assim, falei para ele assim: você quer ser presidente dos jovens? Ele falou: eu quero. Falei: então você vai ser o presidente dos jovens. E ele assumiu a presidência quando ele era jovem. Você tem uns 20 anos. Então, aí ele falou: não, pode contar, pastor, vou. A primeira coisa que ele fez foi começar uma campanha de oração. Isso no sábado, que era o culto de jovens. Quando essa campanha de oração começou, os jovens começaram a parar de ir. Sobrou só ele e aquela moça que está ali, a esposa dele, a Michele, que nem era casada com ele ainda. Ela chegou para mim, pastora Luciana, e falou assim: pastor César, pelo amor de Deus, fala para o Beto parar. Eu só vou porque eu sou obrigado. Eu não tenho como deixar de ir. Pergunte se ele parou. Não parou, irmão. Não parou. O camarada orou, fez a campanha todinha e a Michele fez com ele. Eu falei para ela: eu não posso fazer nada por você, irmão. Ele marcou, ele é o presidente, então é assim. Mas por que ele fez isso? Porque ali as pessoas, elas não estavam querendo ter um compromisso, elas não estavam querendo ter uma segurança. Agora, se ele parasse, se ele não fosse orar, e você passava, e ele estava orando mesmo, ele abria a janela, ligava o microfone e começava a orar. E eu vou falar uma coisa: se você não sabe orar, pode ir com ele que você vai aprender. Porque ele começa a orar e não para, meus irmãos, não tem fim, vai embora. Por quê? Nós, irmãos, temos que ter uma segurança. Você recebeu algo na sua mão para fazer, seja grande, seja pequeno, seja o que for, você vai dizer assim: eu vou levar isso aqui até o fim. Eu vou seguir firme nessa jornada, nessa caminhada, porque esta é a missão que Deus nos deu, e esta missão é compromisso, é dever, é obrigação de executar. Nós não voltamos para trás, nós só seguimos em frente. Nós estamos na presença de Deus. Então, irmão, o que nós temos é só o futuro na nossa frente. O passado já ficou para trás e nós temos que ter esta convicção: eu não vou fazer questão de nada a não ser de cumprir a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Se você quer continuidade, o Senhor vai te abençoar. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, que esta palavra, Senhor, se confirme nas nossas mentes.